Olá, eu me chamo Ana Clara e irei iniciar esse vídeo falando sobre o objetivo e importâncias da linguagem em C. Os objetivos são desenvolver sistemas operacionais e softwares de sistemas, criar softwares eficientes em termos de uso e recursos, facilitar a programação de baixo nível com capacidade de manipular hardware, proporcionar uma linguagem de programação portátil que possa ser utilizada em diferentes plataformas. Importâncias: amplamente usada no desenvolvimento de sistemas operacionais como Unix e Linux. Base para muitas outras linguagens de programação modernas como C++, Java e Python. Alta eficiência e desempenho devido ao controle detalhado sobre o hardware e grande influência na teoria e prática na programação. Agora irei falar um pouco sobre o que é a linguagem em C. Em definição, é uma linguagem de programação de propósito geral desenvolvida por Dennis Ritchie em 1972. Suporta a programação estruturada recursivamente e possui um rico conjunto de operadores. As principais características são tipagem estática e forte, conjuntos de comandos e controles de fluxo similares a outras linguagens de alto nível, e suporte a ponteiros, permitindo manipulação direta de memória. Oi, meu nome é Letícia Brito e eu vou falar sobre a linguagem C. Bom, e o que seria isso? A linguagem de programação em C é uma linguagem de propósito geral, desenvolvida nos anos de 1970 por Dennis Ritchie na Bell Labs. Ela é conhecida por sua simplicidade e eficiência. A linguagem C é amplamente utilizada no desenvolvimento de sistemas operacionais, softwares de aplicação e programação embutida. Sua popularidade se deve à sua capacidade de oferecer um controle direto sobre o hardware, permitindo assim a criação de muitos programas de alto desempenho e eficiência. Além disso, C é uma linguagem altamente versátil, sendo a base para muitas outras linguagens modernas, como a JavaScript, C++ e muitas outras. Essa sua combinação de poder, flexibilidade e influência histórica faz com que a linguagem C seja uma escolha muito comum, tanto para iniciantes quanto para programadores mais experientes. Oi, meu nome é Andrei e eu vou falar sobre um programa mínimo em C e também sobre outro programa, chamado Hello World, também em C. Um programa mínimo em C é o código mais simples que temos nessa linguagem. Nele deve haver todos os componentes necessários para executar e compilar, e também devemos ter o principal, que é a função main. Nela escrevemos as instruções. Para ser considerado um programa mínimo, devemos ter uma instrução, mesmo que seja uma que retorne um valor, assim como o retorno zero. E eu vou falar sobre o programa mais básico, entre aspas, da linguagem C, que é o Hello World. Nós começamos com o include stdio.h, que é uma biblioteca padrão da linguagem C. Depois vemos com o int main, que é onde a gente vai realizar nossa função. Após isso, vemos com a função printf, que irá imprimir na tela a palavra desejada, no caso será Hello World. Após isso, demos o return zero, que encerrará o nosso programa. Oi, meu nome é Guilherme Medino e sou aluno de Programação 2 da Universidade de Pernambuco e hoje vou falar um pouco sobre as etapas de compilação de um programa em C. Bem, as etapas de compilação de um programa em C podem ser divididas em 4 partes, sendo elas pré-processamento, compilação, assemblagem e link edição. Eu vou começar falando um pouco sobre a primeira etapa, a etapa de pré-processamento. Bem, na primeira etapa da compilação de um programa, no caso o pré-processamento, o objetivo é realizar algumas transformações textuais no código-fonte. Bem, como seriam essas transformações textuais? Dentro de um código-fonte existem os includes de biblioteca, as definições de macro e os comentários. E nessa parte do pré-processamento, essas bibliotecas, os defines são expandidos e os comentários apagados, né? O que vai ajudar o compilador na próxima etapa a realizar um melhor trabalho. Bem, como na primeira etapa de compilação é mais uma transformação textual e trazer um novo arquivo processado, né, para ser melhor interpretado pelo compilador, na segunda etapa, que seria a etapa de compilação,
O objetivo é transformar este código-fonte em um código de máquina, um código assembly. Então, na segunda etapa, que seria a etapa de compilação, acontece uma análise sintática do arquivo. E aí fica a importância de se entender a diferença entre sintaxe e semântica. A sintaxe está relacionada à forma como você escreve as sentenças, né? Existe uma forma certa de atribuir valor a uma variável, existe uma forma certa de chamar um certo tipo de função. Então, o compilador analisa sintaxe por sintaxe. E aí a semântica cabe especialmente ao programador fazer com que a máquina compreenda, né? A máquina não pode adivinhar o que o desenvolvedor está pensando. Então, é muito importante tanto a sintaxe estar correta de cada sentença, como também a semântica fazer sentido, né? Bem, na terceira etapa, né, que seria a etapa de assemblagem, o compilador vai pegar esse novo código assembly e vai transformar em um código binário. Ainda não é o código final, ainda não é o código executável, é um código chamado de código objeto e é um código intermediário para a próxima etapa. Bem, como eu falei na etapa de assemblagem, são construídos diversos arquivos objetos e esses arquivos objetos só vêm ser interpretados em combinados na quarta etapa do processo de compilação, que seria a etapa de link edição. E essa é a etapa final de todo o processo. É nessa etapa onde ocorre a alocação de memória e essa etapa vai gerar o arquivo .x final. Bem, em resumo é isso, né? O compilador ele funciona de uma forma por etapas e numa lógica que dá sentido realmente ao que se propôs, né? No caso que é pegar um código-fonte, um código ainda de entendimento humano, né? Onde existe uma lógica de escrita humana ali, de entendimento humano, de semântica humana, pegar esse código-fonte, analisar tanto sua sintaxe como a sua semântica e começar a converter esse código-fonte em um código binário, um código executável, um código que a máquina lê e executa o que está nele. Então, essas são todas as etapas de compilação de um programa em C. Bom, agora vamos entender a etapa de execução de um programa que imprime o Olá Mundo na tela. Primeiramente, o sistema operacional carrega o executável na memória, preparando para a execução. Em seguida, ocorre a inicialização, onde o ambiente de execução é configurado e a memória é alocada para variáveis globais. A execução começa na função main, onde o comando printf é chamado para exibir Olá Mundo na tela. Durante a execução, o programa realiza operações definidas, como chamadas de funções e manipulação de dados. Finalmente, no encerramento, os recursos utilizados são liberados e o programa retorna um valor de saída ao sistema operacional, indicando a conclusão bem-sucedida. Olá, meu nome é Gabriel, estudante de Programação 2, e como podemos perceber no vídeo, explicamos sobre o que é a linguagem de programação C, destacando sua popularidade, eficiência e versatilidade. Mostramos também um programa mínimo em C. Demonstramos a estrutura básica de um código que inclui a função main. Esse programa utilizado foi o Hello World. Também compilamos o programa, demonstrando como usar o compilador para transformar um código-fonte em um código executável. Também executamos o programa passo a passo, mostrar como abrir o terminal ou prompt de comandos e navegar até o diretório onde o programa está localizado, e demonstramos o resultado na tela do computador. Então, como podemos perceber que a linguagem C é muito importante, e recomendamos que aprofunde bastante nos estudos e tenha uma prática bastante constante, que é através dessa forma que você vai conseguir aprender a programar em C, que é fundamental. Olá, meu nome é José Vinícius e gostaria de agradecer o seu interesse por esse vídeo do nosso projeto.
Gostaria também de reforçar a importância de entender os conceitos básicos da linguagem C, desde a declaração de variáveis, como rodar o seu programa, entender o que as funções básicas fazem, estimular você a continuar explorando e aprendendo sobre programação em C. Essa aqui é uma linguagem muito densa, que tem muitas aplicações, e convidar você a assistir aos próximos vídeos do nosso projeto, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com quem tem também interesse em aprender programação em C e deixar comentários. Até a próxima!